Bom dia, igreja. Estamos de volta então para a nossa aula de escola dominical, para a nossa série de estudos, no Antigo Testamento, e vamos hoje ver o livro de Números, como a nossa sequência. O Vinícius passou Levítico semana passada, e a gente vai agora para o livro de Números. Vamos orar, pedir que o Senhor nos oriente ao estudar o livro de Números? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo de escola dominical, agradecemos por tudo que já tivemos aqui na abertura e pedimos que o Senhor agora nos instrua, nos dirija, nos guie no estudo da Tua Palavra no livro de Números. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, nos orientando, nos dando sabedoria. Nos entregamos em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos na sequência. Nós tivemos a primeira aula de introdução, depois fomos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora o livro de Números. Uma coisa para a gente entender essa sequência, o que está acontecendo aqui, nós temos a história do início de tudo em Gênesis, depois em Êxodo nós temos Deus tratando com o povo de Israel, quando Israel vai virar o povo de Deus realmente ali. Só que lá no livro de Êxodo, o que Deus faz? Ele faz aliança com o povo. Se vocês aceitarem, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, minha propriedade exclusiva e tudo mais. O povo aceita, eles fazem aliança dos 10 mandamentos, eles fazem um ritual de aliança, e depois, para que Deus possa estar no meio do povo, é feito então o tabernáculo. Deus instrui, eles montam um tabernáculo. O livro de Êxodo termina com o tabernáculo pronto. O livro de Levítico é o manual de instruções do tabernáculo, é o manual de instruções de como Deus vive no meio do povo. Levítico tem algumas narrativas pequenas também, algumas leis ali que são apresentadas, mas Levítico ali é o manual de instruções de como conviver com a santidade de Deus, a santidade de Deus no meio de um povo pecador. E agora chega o livro de Números, em que eles continuam situados no Monte Sinai. Eles estão ali no Monte Sinai e eles ficam por 1 ano ali no Monte Sinai. Pouquinho mais de 1 ano, basicamente 1 ano mesmo, porque vai dizer o seguinte: eles demoraram 2 meses para sair do Egito e chegar no Monte Sinai. E depois você vai ver aqui no livro de Números, quando eles saem do Monte Sinai, vai falar assim: no 20º dia do 2º mês do 2º ano eles saíram do Monte Sinai, Então não é do 2º ano que eles tinham passado, passou o 1º ano, mas no 2º dia do 2º mês eles vão lá e eles vão sair do Monte Sinai. Eles ficaram 1 ano ali. Tudo isso aconteceu. E aí o livro de Números vai continuar então essa história, A gente tem o ponto de partida histórico, o passado, a libertação da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés. O presente, o povo está acampado há 1 ano no Monte Sinai, onde Deus estabeleceu a sua aliança. E agora, o que vai o livro contar? O destino, a iminente jornada para a terra prometida a Abraão, Então o livro de Números vai contar agora eles saindo do Monte Sinai para ir para a terra prometida. E é isso que a gente tem que ter em mente. O que está acontecendo aqui no livro de Números é falar o seguinte: aconteceu tudo o que aconteceu lá no livro de Êxodo. O povo fez uma aliança com Deus, só que depois eles falharam nessa aliança. Deus estabeleceu a aliança lá depois do bezerro de ouro e tudo mais, mas eles continuaram lá no Monte Sinai. E agora que Deus já organizou eles, vamos dizer assim, falou assim: bom, agora que já está tudo certo, eu vou levar vocês até a terra prometida. E o livro de Números vai narrar isso daí, E aí, se você ver os 10 primeiros capítulos do livro, do Números de 1 a 10, eles continuam no Monte Sinai, e Deus está fazendo as preparações para esta saída. Obrigado. Eles estão fazendo essa preparação para essa saída. E Deus vai estipular uma série de coisas ali para essa preparação. Então, é isso que vai acontecer então, Antes disso, vamos lá para Números. Eu não peguei a lista dos versículos aqui. Aqui,
Está vendo aqui que Números 1:1, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés. Então é o seguinte, quando fala segundo ano, não é que eles ficaram 2 anos aqui, depois... pensei que estava apresentando. Ele estendeu por causa da apresentação. Vamos ver assim, vamos ver o que a gente faz aqui. Perdão. Veja quando está falando, o comecinho do livro, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, depois lá no capítulo 10 vai falar de novo esse período, tá? Não quer dizer que passaram-se 2 anos. Passou 1 ano, vamos supor assim, se fosse 365 dias, mais 1 mês, né? Ou mais 1 dia. Então, quando você está contando o primeiro dia, vamos supor que a gente está contando de 1º de janeiro de 2026 a 1º de janeiro de 2027, tudo bem, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, esse é o primeiro ano, 365 dias. No dia 2 de janeiro, começou o segundo ano, certo? Então é por isso que eles falam no segundo ano. Dessa forma, inclusive tinham formas diferentes de contar os anos naquela época, dependendo do povo, como eles contavam, né? Principalmente quando conta reinados, o quanto tempo um rei reinou era de forma diferente que se contava. Então, o livro começa a contar que eles estão passando 1 ano ali, né? Agora, Números, capítulo 10, ele ainda vai... aqui, agora sim. Inclusive foi no segundo dia, no 20 dia, ó. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu. Números capítulo 10, versículo 11. Números 10, 11. É aqui que está registrado a hora que eles saem do Monte Sinai, né? Tinha se passado então 1 ano, 2 meses e 20 dias, né? Ou na verdade, aí alguns divergem, ou 1 ano, 1 mês e 20 dias. Aí tem a questão dessa divergência, mas aos 20 dias do segundo mês, então é 1 mês mais 20 dias. Então é dessa forma que é mais comumente interpretado. Ou seja, 1 ano e 2 meses de que eles saíram do Egito, né? E como eles demoraram 2 meses para chegar no Monte Sinai, então aí por isso que a gente conta essa média, basicamente 1 ano. Tudo bem. Então, o que você tem no livro de Números? Do capítulo 1 ao capítulo 10 até o versículo 11, eles estão no Monte Sinai. E agora, Números 10, 11, eles saem. Agora acontece o seguinte: o que vai acontecer? Antes disso, esqueci de fazer a primeira pergunta, né? O Vinícius é muito mais eficiente em perguntar para o pessoal, para vocês interagirem, né? Eu acabo esquecendo, eu falo demais e não deixo espaço para vocês falarem, né? Por que Números se chama Números? Pergunta simples. Por quê? Porque fica contando o povo pelo seguinte: o livro tem 2 censos do povo. Logo no começo do livro, Deus manda Moisés contar o povo. E eles contam, eles são por volta de 600 mil homens. E aí 600 mil homens seria pelo menos 2 milhões de pessoas ali, mais de 2 milhões de pessoas, que é um dos grandes debates do Êxodo. Todos os arqueólogos falam impossível ter esse número de pessoas. Tem teólogos, até o Luiz Saião, por exemplo, ele acha que talvez o número 1000 é um número que tinha uma contagem diferente. Tem uma série de coisas aí, porque esse número é bem complexo. Mas de qualquer forma é o número que tem. E só que vai acontecer o seguinte: por volta de 600 mil homens, é isso que tem lá no início de Números. Só que vai ter a segunda geração do povo de Israel, que nasce no deserto. E aí então lá no capítulo 26 de Números, Deus manda eles fazerem um outro censo. E o número é basicamente o mesmo, também dá 600 e poucos mil homens.
Então o livro de Números tem dois censos para saber o tamanho do povo, os dois censos basicamente os mesmos números, pequenas diferenças, né? E é por isso que ficou o nome do livro de Números, tá? Esse é o nome moderno, pego da tradução grega do Antigo Testamento, que eles chamaram o livro de Números. É só por isso. Voltando então aqui, os 10 primeiros capítulos é toda a preparação, a organização final do povo e a preparação para sair do Monte Sinai. Então o que eles vão fazer? Deus manda levantar o censo, eles levantam o censo, e isso já puxa uma coisa. Com o levantar do censo, eles veem o número de levitas, e depois Deus deixa muito claro que ele fez o seguinte, ele falou assim: todo primogênito é consagrado a mim. Por que todo primogênito é consagrado a mim? Deve ser consagrado a mim. Por que vocês acham que Deus disse para o povo de Israel que todo primogênito devia ser consagrado, separado para Deus, para o serviço dele? Por que vocês acham que Deus deu essa ordem? Ele explica o porquê. Algum chute? Porque ele poupou todos os primogênitos de Israel na saída do Egito. Todos os primogênitos dos egípcios morreram. Deus falou: eu poupei todos os primogênitos de vocês. Ele falou assim: então todo primogênito é consagrado a mim, todos eles são meus. Ele falou assim: só que para a nossa organização eu vou substituir os seus primogênitos pelos levitas. A tribo de Levi será consagrada a mim no lugar dos seus filhos primogênitos. E aí eles contaram quantos levitas tinham e quantos primogênitos tinham. Tinha uma pequena diferença de uns 600 homens lá. E aí eles fizeram uma organização. Deus falou assim: então agora, a partir de agora, porque antes disso era só, tudo bem que o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, mas só o sacerdote Arão e os seus filhos eram os sacerdotes. Só que falou assim: agora eu quero que outras famílias levitas sejam consagradas ao meu serviço no lugar dos primogênitos de vocês. Então Deus faz isso. Tudo isso está sendo narrado em Números capítulos 1 a 10. Eles fazem essa organização. Deus divide a tribo de Levi em famílias para, vocês vão cuidar da cortina externa do tabernáculo, vocês vão cuidar dos postes. E ele divide, organizando os levitas de como se organizar para transportar a tenda da congregação, o tabernáculo. Tudo isso vai ser narrado. Deus manda eles construírem uma trombeta para dar a ordem de quando o pessoal tem que se levantar, de quando o pessoal tem que parar. Tudo isso está sendo organizado dos capítulos 1 a 10. Aí chega no capítulo 10, versículo 11 e fala: no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. A nuvem que simboliza a presença de Deus se levantou e ela vai começar a caminhar e o povo tem que seguir. E eles só vão parar quando a nuvem parar e eles estabelecerem acampamento. Então o livro de Números vai contar essa história, né? Deixa eu ver se a gente consegue continuar aqui. Então nós temos essa estrutura da peregrinação. O estágio 1, Monte Sinai, preparação, leis de pureza e o primeiro censo. Foi isso que a gente acabou de ver nos capítulos 1 a 10, é isso que está descrevendo. Estágio 2, deserto de Parã, o epicentro da rebelião e a condenação à peregrinação. Nós vamos ver que o povo de Israel vai sair. Eles saem do Monte Sinai em direção à terra de Canaã. Só que nesse caminho até lá, quando eles param na borda da terra de Canaã, e até depois disso, eles se mostram muito rebeldes. E isso atrasa todo o plano de salvação de Deus em estabelecer eles na terra prometida. É aí que a gente vai ver. Aí depois deles terem se rebelado e parado no deserto de Parã, eles vão passar os 40 anos peregrinando no deserto e terminar então no estágio 3, nas planícies de Moabe, tá? Em que vai surgir uma nova geração que nasceu no deserto e vai ser preparada para entrar na terra prometida. Então,
Em primeiro lugar, nós temos essa questão, o título aqui, né? Eu já falei para vocês, a questão do senso objetivo de leis de pureza e tudo mais. Mas, outra coisa, o centro da existência de Israel, inclusive eu tinha comentado quando o Vinícius estava dando aula em Êxodo, a questão da organização, porque se você ver, Deus mandou colocar o tabernáculo bem no meio, os levitas fazerem as suas tendas em volta do tabernáculo, e depois disso Deus falou assim: 3 tribos ficam para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste, apesar da tribo de Levi já ter os principais ali organizados bem no centro. Então essa organização não seria em círculo aqui, tá? Isso aqui é só uma ilustração. A inteligência artificial não estudou teologia, foi reprovada, porque seriam 3 ali e 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, e o tabernáculo bem no centro, né? E isso reflete a realidade espiritual, que é a santidade de Deus no centro do povo, e Deus como rei do povo estando no centro deles, porque acampamento militar, em acampamentos militares daquela época, a tenda do rei ficava bem no meio do acampamento, exatamente como a tenda da congregação, né? Agora acontece o seguinte, então no capítulo 10 nós temos a expectativa de que a nuvem se ergue, a jornada começa, só que ela logo já desmorona, tá? A nuvem da presença de Deus se eleva do tabernáculo, guiando Israel em glória e ordem para longe do Sinai e para dentro do deserto. Só que a realidade dos capítulos 11 e 12 é que imediatamente as coisas dão terrivelmente errado. O povo reclama amargamente de fome e sede, desejando voltar ao Egito. Em seguida, os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão, começam a se opor e falar mal dele publicamente. Então, saíram, nesses 2 capítulos apenas, 11 e 12, você já vai ver rebelião atrás de rebelião. E é engraçado que você vai ter o seguinte: primeiro o povo em geral se rebela, reclamando de fome, disso, aquilo, tudo. Depois, a Miriam e o Arão, os próprios irmãos, falam assim: por que você é especial assim? Quem disse que a palavra de Deus tem que vir por você somente? Quem disse que você é o queridinho de Deus? E entre aspas eles estão dizendo: Moisés, porque é você que está dizendo que você é o escolhido de Deus. Tem alguma coisa errada aí. Estou desconfiando. Quem disse que Deus fala só por você? Aí Deus desce e fala: eu disse que ele é o meu escolhido. Quem são vocês para contestar ele? E Deus os pune. Aí, né, inclusive eu não via o assunto, mas falaram de um negócio de lei de misoginia e tudo mais, né, que está sendo votado no Congresso, alguma coisa assim, né. O pessoal vê o que aconteceu aqui e fala: foi misoginia de Deus. Por quê? Arão e Miriam se rebelam, mas só Miriam é punida. Olha esse Deus machista. Estou vendo alguma coisa errada aí. Não, gente. É porque o Arão já tinha sido consagrado como o sumo sacerdote. E o que a gente entende é que por causa dessa posição, Deus o poupou. Por quê? Ele torna a Miriam impura por um tempo, ela fica com lepra no corpo inteiro. Só que depois ela é restaurada. Então isso mostra como uma punição aos dois realmente, mas só a Miriam sofrendo essa punição, o que a gente interpreta, porque o Arão já era consagrado sumo sacerdote, e ele ficando com lepra, ele ia ser impedido de ser sumo sacerdote, automaticamente o povo estaria sem sumo sacerdote, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a punição de Miriam é apenas exemplar, porque ela é restaurada de novo, ela não fica assim para sempre, é apenas algo temporário. Só que então a gente tem o povo se rebelando, os irmãos de Moisés se rebelando, e logo em seguida os levitas vão se rebelar, e outros clãs de levitas vão falar assim: mas quem disse que é o Arão que tem que ser o sumo sacerdote? Por que não pode ser alguém da minha família? Aí que é por causa dessa rebelião que eu falei assim: bom, vamos ver qual cajado vai florescer. Todos os chefes aí dos levitas, coloquem o cajado aí, e floresce o cajado de Arão, para mostrar que Deus tinha escolhido ele. Então, toda essa rebeldia ocorre no caminho. Deixa eu até ver se tem um mapa aqui. Esse daqui não tem um mapa.
Eu acabei fazendo 3 apresentações com a inteligência artificial, uma delas colocou um mapa. Não tem mesmo aqui o mapa? Não. Eu posso pôr depois, deixa eu ver se vale a pena eu colocar aqui um instante. Esse aqui vai ser suficiente. O que acontece? O povo de Israel saiu então dali do Egito, desceu até aqui é a península do Sinai, tá? É um desses montes, a gente não sabe que monte é. Se você for fazer turismo em Israel, não sei quem já foi fazer, se o guia turístico vai falar assim, ó, foi nesse monte aqui que o Moisés chegou assim e pisou assim e começou a proclamar. Tudo balela, ninguém sabe onde é o lugar exato. Mas é nessa região aqui, tá? Então, eles se estabeleceram aqui. Números vai falar, eles passaram um ano aqui. Aí Números capítulo 10, versículo 11 vai falar, eles saíram daqui, e eles saíram daqui, seguiram essa rota. Uma cidade que nós conhecemos até hoje, temos certeza absoluta qual é a cidade, é Ezion-Geber, que é citado várias vezes, e ela está na ponta aqui dessa península, né, desse ponto aqui, e eles saem daqui e seguem até Cades Barneia. É nesse caminho aqui que acontece essa rebeldia do povo, toda essa rebeldia. E eles param em Cades Barneia. Chegando em Cades Barneia, eles vão, Moisés vai enviar os espias, tá? Então a gente vai seguir aqui o ponto de virada no deserto de Parã, a meio caminho da promessa. 12 espias, um de cada tribo, eles são enviados para avaliar a terra. Aí nós temos 2 relatórios, o relatório do medo dos 10 espias, afirmam que os cananeus são invencíveis e destruirão Israel. O povo entra em fúria medonha e planeja um motim para nomear um novo líder e voltar ao Egito. E eles falam, vamos nomear um líder que nos leve de volta para o Egito. Eles literalmente fazem esse plano, tá? Esse Moisés veio aqui para destruir a gente, porque ele vai colocar a gente para entrar numa terra que tem gigantes, que o pessoal, eles até falam, né? Diante deles nós éramos como gafanhotos. Então tem aquele exagero, o pessoal é super poderoso, nós não temos condições, vamos voltar para o Egito. E aí você tem o relatório dos outros 2 espias, Caleb e Josué, insistem que Deus pode salvá-los e entregar a terra. Então é isso que acontece, né, quando eles chegam ali perto da terra de Canaã. Eles estão aqui ao sul, porque olha só, você está vendo essa faixa laranja que é o caminho, você está vendo ali Canaã. Então Canaã seria a terra prometida, essa parte verde aqui, né? Eles estão aos pés de entrar, tá? Na terra prometida. Só que quando eles chegam, Deus fala, vai lá, manda espias, o povo volta, e os espias dão esse relatório negativo, 10 dão um relatório negativo, 2 dão um relatório positivo, e aí o povo se rebela. Uma vez que eles se rebelam, Deus pune o povo, Deus fica revoltado com o povo pela falta de fé deles, de tudo que eles já viram, de tudo que Deus já fez, e eles ainda continuam reclamando. É isso que está acontecendo no livro de Números, né? Deixa eu até ver se esse mapa aqui vai mostrar um outro ponto. Aí eles vão ficar 40 anos nesse deserto aqui, tá?
E olha o que Deus vai fazer nesse sentido. Por que eles vão ficar 40 anos? Deus ele faz um juramento, ele coloca claramente: esses homens que falaram mal da terra que eu ia dar para vocês, essa geração inteira não vai entrar na terra. Naquela época uma geração toda era contada em 40 anos. Então foi assim: todos os homens adultos vão morrer no deserto, para que a nova geração, somente quem era criança, né? Só quem era criança ia ser poupado, mas eles vão ficar nesses 40 anos ali até que toda aquela geração morra. E aí, quando surgir uma nova geração, aí sim Deus vai continuar a caminhada com eles e os libertar. Eu não marquei aqui os capítulos para isso. Deixa eu ver se a gente caminha aqui. Bom, aqui nem vai adiantar para mim, porque é no capítulo 26 que vai ter o censo, mas antes disso tem mais rebelião para acontecer. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que é o pessoal querendo os levitas. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar. Isso, aqui capítulo 25, que é a morte de Miriam, que não tem nada a ver com aquela rebelião dela junto com o irmão. Isso aqui é muito tempo depois já dos espias e tudo mais, ela morre. E é aqui que é um ponto complicado também, que é quando Moisés fere a rocha em Meribá, Números capítulo 20, versículo 2. De novo o povo vai reclamar. Acontece o seguinte: aqui eles já tinham passado lá estavam em Cades Barneia, mandou os espias, voltou, se rebelaram e tudo mais. Só que aqui então vai acontecer o seguinte: o povo de novo reclama, nós não temos água, a gente está nesse deserto, isso, aquilo, tudo. E Deus dá uma ordem para o Moisés. Inclusive vai ter um slide que vai colocar esse ponto também. Ele dá ordem para Moisés falar à rocha, e a rocha vai dar água. O Moisés, de tão revoltado que ele está com mentecapto é o povo, ele vai lá e dá 2 batidas fortes na rocha, fala: toma aí, né? Ele fala com raiva. Só que ele não faz o que o Senhor mandou. Ao invés de falar a rocha, ele bate na rocha. É engraçado, ele fala assim: mas só por isso o Moisés recebeu a mesma punição que o povo que se rebelou quando foi falado da terra prometida. Você também não vai entrar na terra. Deus falou para Moisés: você não vai entrar na terra também, por causa disso. E Deus falou: porque você não me glorificou. E muito, talvez, a gente, mas ele só deu 2 batidas na rocha de tudo que ele sofreu. Mas tem muito. E se você, aí sim você for ler o livro de Números, e é uma imagem interessante, que Moisés, ele, entre aspas, ele está sempre se colocando do lado do povo, da forma positiva, como intercessor, mas também querendo minimizar as coisas. E aí, quando chega uma hora que ele perde as estribeiras, ele não obedece a Deus como deveria ter obedecido. E aqui nesse capítulo 20 vai mostrar que o Moisés sofre essa punição: você não vai ver a terra, você não vai entrar nela, por causa disso. Só que também, esse aqui é o ponto. Fala assim: nossa, mas o povo se rebelou tanto e Moisés fez só essa coisinha. Sim, mas a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Esse que é o perigo, né? Até o Novo Testamento vai dizer: não queiram muitos de vocês serem mestres, né? Esse é o peso que cai sobre nós pastores, tipo assim: bom, eu conheço bem a palavra, o Senhor vai cobrar mais de mim do que aquele irmãozinho que acabou de chegar, que está há pouco tempo, que está conhecendo a palavra. Quanto mais responsabilidade é dado, mais será cobrado. Então Moisés deveria ter a maturidade para saber lidar com isso, né? Mas vamos só aqui nos slides, depois a gente continua então aqui do relatório.
O veredito foi o que falei, eles vão ficar 40 anos no deserto até uma nova geração surgir. E o que você vê aqui é realmente essa descendente espiral aqui de rebelião, tá? O povo reclama de fome e sede constante. Miriam não questiona a autoridade de Moisés, o motim dos espias, aí o grupo de levitas que se rebela. Pois não. Será que também porque ele bateu na rocha, será que tem a ver também com Jesus é nossa rocha? Isso, a gente tem de certa forma essa interpretação que alguns colocam, a gente não tem isso claro, mas é uma interpretação exatamente que você está falando. Ele deixou de glorificar a Deus porque ali a rocha é o que está provendo, Jesus é a rocha, ou a presença de Deus, e até muito mais de que não é a ação de Moisés que ia fazer a água surgir, mas simplesmente ele tinha que simplesmente falar e não querer fazer uma ação. Não, eu vou conseguir, eu vou fazer surgir água, mas isso é muito mais especulação. Porque realmente o texto não deixa muito claro. Deus fala: olha, por você não ter me glorificado, por você não ter obedecido. E alguns, exatamente com a revelação em Jesus Cristo, até porque Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. E uma rocha o seguia, e a rocha era Cristo. Era como se essa rocha que provê água está em vários momentos para eles, né? Porque antes de chegar em Sinai, ele já saiu água da rocha. E isso vai acontecer de novo. Então Paulo interpreta dessa forma. E se a rocha era Cristo, Moisés não glorificou. Claro que ele não tinha ciência completa de que a rocha era Cristo, é claro. Mas ele não seguiu a ordem de Deus. Deus falou assim: fale a rocha e ela vai dar água. E ele não falou a rocha, ele bateu nela. Então é isso que aconteceu, tá? Então, voltando aqui, a gente tem o motim dos espias. E depois no 4, o cisma religioso, que é o grupo de levitas que estão questionando aí todas essas rebeldias. Pois não. Uma dúvida: esses 40 anos que o grupo ficou rodeando a terra, é literal, é de acordo com a nossa vontade ou não? Literal, a gente entende como literal. Nós temos também de novo essa questão, a questão de ser diferente da nossa contagem pega muito com relação à quantidade de anos das pessoas lá em Gênesis. A gente viveu 600 anos, 800 anos e tudo. Mas aqui a gente não tem dúvida nesse sentido, até porque é muito claro. Por exemplo, a gente tem, o povo vai ficar 400 anos no Egito, ou 430 anos, 400 anos seria um arredondamento. Nós temos, na inauguração do templo de Salomão, vai falar 480 anos depois da saída do Egito foi estabelecido. E aqui seria assim, literalmente 40 anos, até mesmo porque são 40 anos para esperar toda aquela geração morrer, que eles contavam 40 anos como uma geração, né? Então é isso que está acontecendo, tá? Aqui que está falando desse caso, a ordem divina, a ação de Moisés, e o custo disso foi que ele não pôde entrar na terra prometida, tá? Aí nós temos depois mais uma crise, né? Uma rebelião, resulta num juízo severo, que é aquela história da serpente de bronze. Lembram? Que o povo se rebelou, Deus mandou cobras para picar o povo e morriam, eram picadas mortais. Mas Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar no alto de uma vara, e aí quem olhasse para essa serpente ficava curado. É engraçado isso, tipo assim, é estranho isso, mas é como Deus está ensinando o povo. E tinha muito mais significado, muito mais simbolismo para o povo naquela época. E lembram que Jesus faz referência a esse evento? Ele fala: assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele faz referência exatamente a esse ponto, de que Jesus é a serpente de bronze, nesse caso, que quem olhar para ele, quem seguir ele, será salvo. Então, tudo isso está acontecendo no livro de Números, né? Aí vai surgir uma nova geração, tá? Só que agora também, aqui deixa eu até ver se eles vão... tá. Vai acontecer o seguinte, deixa eu até já pegar vamos lá, Números 26, que eu falei.
Veja aqui, ó, Números 26, qual é o título? O censo de todos os israelitas. Passaram-se 40 anos no deserto. Agora há uma nova geração, tá? E olha só, versículo 2: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, tá? Só que isso daqui está acontecendo quando eles já passaram por alguns eventos importantes aqui. Deixa eu até ver o seguinte, peraí. Eles vão para essa região. Daqui a pouco nós vamos falar desse personagem famoso que é o Balaão. Mas antes disso, nós temos que ver aqui o seguinte. Esse mapa aqui está mostrando esse momento final que acontece o seguinte. Lembram que eles estavam aqui perto da região de Cades Barneia? Eles ficaram aqui nesse deserto, acampados, parados por 40 anos. Aí então Deus fala: saiam daqui e vão até as campinas de Moabe. Nós não sabemos o porquê Deus mandou eles irem para outra entrada da terra, apesar de Deus, na sua providência divina, já ter planejado dar parte da terra do lado leste do Jordão para algumas tribos. Mas ele fala para o povo: sai daqui e vai para lá. Vai lá para as planícies de Moabe, Amon e tudo mais. Eles vão. No caminho, eles têm que atravessar Edom, o reino de Edom. Lembrem que o reino de Edom é o outro nome para quem? Esaú, o irmão de Jacó. O Esaú se estabeleceu nessa região. Em todo o tempo do povo de Israel no Egito, ele está estabelecido nessa região, os filhos, os netos, os bisnetos e tudo. No fim, quando chega depois de 480 anos, né? Ou 470 anos, 430 no Egito, mais 40 anos no deserto, vamos contar assim, Edom já é o reino. É o reino de Edom. E aí o que acontece? Eles têm que atravessar. O Moisés manda uma mensagem para o rei de Edom e fala: deixe-nos passar porque somos irmãos. Lembrando que nós temos uma descendência em comum, nós somos descendentes de Abraão. Deixe-nos passar, nós vamos pagar tudo que a gente pegar. Se nós pegarmos água, a gente paga. Se nós precisarmos de alojamento, a gente paga. Só nos deixe passar. Edom fala: não, vocês não podem entrar. Mas deixa a gente entrar. Ele insiste: não, se vocês entrarem, nós vamos fazer guerra contra vocês. Aí eles têm que descer, dar toda a volta para não passar por Edom. E Deus fala: não manda eles guerrearem com Edom. Eles devem dar a volta. E eles dão a volta, de novo eles passam por Ezion-Geber, que é aqui, e eles dão toda essa volta, e eles pegam aqui uma estrada, que é a estrada do rei, que existe até hoje, com o mesmo nome. Está na Bíblia, está escrito os egípcios, mesopotâmicos, toda a estrada do rei, que é uma estrada que passa aqui, e essa estrada continua no mesmo lugar, com o mesmo nome até hoje. Quem vai para a Jordânia, para essa região, caminha por ela. É exatamente essa estrada que os israelitas caminharam para chegar ali. Ali você tem Moabe, logo em cima ali Jaza, seria já Amon. Então é Moabe e Amon, e eles se estabelecem ali, e Deus manda eles pararem ali. Quando eles se estabelecem ali, é que vai ter o capítulo 26, que eles vão levantar o censo, e Deus agora vai fazer toda uma nova preparação. Lá nos capítulos 1 a 10, Deus mandou levantar o censo e preparar eles para sair do Sinai para o deserto de Parã. Agora, Deus está mandando eles levantar o censo e se preparar, porque daqui a pouco eles vão entrar na terra de Canaã. Tá? É isso que vai acontecer. Então eles param ali. Tá? E quando eles param ali, Deus manda levantar o censo. Deus fala com Moisés para ele preparar o povo. Então nós temos aqui, o censo é realizado, tá?
Depois nós temos conquistas regionais. Israel conquista vitórias significativas em batalhas contra grupos regionais. E as primeiras tribos começam a se estabelecer nas terras ao redor da promessa. O que vai acontecer é o seguinte: o povo de Israel vai começar a conquistar essa região mais aqui ao norte, ó. Tá? Eles se estabelecem aqui, os povos vizinhos aqui ficam incomodados com eles, vão guerrear eles. Og, rei de Bazã, e os outros reis moabitas, amonitas e tudo mais, e eles acabam, Israel conquista esse território, e eles se estabelecem. Aí você tem 2,5 tribos, a tribo de Gad e a tribo de Manassés. Eles se estabelecem ali e eles falam: nós cuidamos de gado, e esse território é muito bom para cuidar gado, tem bastante pasto, deixa a gente ficar aqui, Moisés. Aí ele até fala assim: olha, eu vou consultar o Senhor consulta, e ele fala assim: pode deixar eles, só que com uma condição: eles só vão se estabelecer na terra depois de entrar em Canaã com todas as outras tribos, batalhar, estabelecer os irmãos deles. Quando isso acontecer, eles podem voltar. Daí até o que vai acontecer? Essas 2,5 tribos, eles vão se estabelecer, vão deixar o gado, as crianças, as mulheres, os idosos, claro que possivelmente alguns homens para guardar eles, mas o grosso dos homens dessas 2,5 tribos vão continuar com as outras tribos para entrar para a conquista. Tudo isso está acontecendo no livro de Números. Agora acontece o seguinte, uma coisa interessante também, quando eles se estabelecem aqui, é a história de Balaão, que a gente ouve muito falar. E o que acontece com a história de Balaão é que o rei de Moabe, ele se junta com os reis da região aqui e fala: a gente tem que dar um jeito de acabar com esse povo que está destruindo todo mundo, que onde eles vão, eles atacam e tudo mais, né? Perdão. Então, eles vão passar por isso. Deixa eu ver, nesse daqui eu não tenho o slide, eu tenho em outro, que o ponto é o seguinte, capítulo 31, não, perdão, não é o 31 ainda não, peraí. O 31 é a finalização disso, só um instante. Isso, desculpa, capítulo... O 24 é o final disso, nós temos mais, logo antes, deixa eu ver se chega ao 23, isso. Nós temos lá nos capítulos 23, 24, bem antes ainda, vou chegar no 21, isso. A gente tem no capítulo 22, né, a história aí de Balaão. E o que acontece? Balaque, tá, o rei dos Moabitas e todos os povos ali e tudo mais, eles ficaram assustados com o povo de Israel. Aí é o capítulo 22, você vai ler 22, 23, 24, contando a história de Balaão. A gente conhece toda aquela história da jumenta, né? A jumenta que chama a atenção do povo, né? E não para a história em si. E o ponto é o seguinte: o Balaque pede para o Balaão ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. Só que o Balaão fala: eu só posso dizer o que Iavé, o Deus Supremo, ele conhecia esse Deus, não só Israel. O que ele mandar eu falar, eu falo. Inclusive, engraçado que o Balaque é lá do norte, lá perto da Assíria, bem lá para cima, e ele é chamado para cá. E Deus já tinha advertido, através da história da jumenta, o que Deus fala é o seguinte: eu deixei você ir, mas você tem que lembrar que você só pode falar o que eu mandei. Deus já estava vendo no coração dele a ganância de ganhar muito dinheiro. Deus está fazendo uma advertência. Então, tá, pode ir, mas você só vai falar o que eu mandar. E por 3 vezes ele prepara todo um ritual, sacrifícios, um monte de coisa para amaldiçoar Israel. Quando ele abre a boca, ele só proclama a bênção.
E o Balaque fica maluco com ele. Como você está fazendo isso? Ele fala assim: olha, eu só posso falar o que Yahvé mandar eu falar. Não tem como. E por 3 vezes ele faz isso. E por 3 vezes ele abençoa Israel e não amaldiçoa. Daí o Balaque fica revoltado, manda o Balaão embora sem pagar o Balaão, né? Só que, aí ele fala assim: o Balaão não fez nada de errado, tadinho. Porque lá no Novo Testamento ele é citado 2 vezes como alguém mau. Aí você vai no capítulo 31, você vai falar, você vai ver lá, que o Balaão foi morto junto com o povo, com os Moabitas. Deixa eu até ver se eu vou pegar aqui o versículo certo, 31:8. Eis que estas, por conselho de Balaão, aqui é o seguinte, aqui no capítulo 31, o que ocorreu aqui, o que vai acontecer, acabou essa história de Balaão, beleza, o povo de Israel se estabeleceu, os moabitas viram que não tinham o que fazer, perderam a batalha, Israel se estabeleceu lá e tudo mais. Só que depois um dos povos vai tentar atacar Israel, e Israel vai e ataca eles também, vence sobre eles, e aí vai relatar o seguinte: perdão, o que estava dizendo no capítulo 31 aqui, o que eles pensaram em fazer. Um dos povos, eu nem lembro agora quais são os povos, me perdoe, mas eu acho que é os moabitas mesmo. O que eles fizeram? Eles, com as mulheres deles, algumas mulheres, foram se encontrar com homens de Israel, e os homens de Israel se prostituíram. E eles perderam a batalha, porque o povo se contaminou, né? E o que está acontecendo agora aqui com o Balaão é que vai falar assim que foi o Balaão que deu essa estratégia para eles. O Balaão que, porque depois de não ter conseguido amaldiçoar Israel, o que a gente entende do texto, os poucos textos que nós temos, é o seguinte: os caras devem ter chegado e falado: Balaão, mas como é que a gente consegue destruir esse povo? Você só consegue destruir esse povo se eles quebrarem a aliança que eles têm com o Deus deles, se eles se prostituírem. Porque o texto vai dizer que foi o Balaão, tá? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Então o que acontece? O Balaão ensinou a estratégia de como fazer o povo se desviar da aliança. Então fizeram essa estratégia, e é por isso que depois vai citar que o Balaão morre. Quando Israel vai atacar os outros povos, vai falar, e o Balaão também foi morto. Só fala assim. Então o Balaão continuou ali no meio do pessoal, e é por isso que ele foi punido. O erro dele foi depois dessas 3 tentativas de amaldiçoar que ele só abençoou, tá? Mas o importante é nós vermos que aqui no final o povo está estabelecido, tá? E uma coisa importante que quando a gente vai falar de Balaão é o seguinte: a graça operando nos bastidores, tá? O contraste de Deus protegendo. Por quê? Dentro do acampamento de Israel, Israel continua em trevas, resmungando, se rebelando constantemente, sem perceber o perigo ao redor. Por outro lado, sem eles saberem, no alto das colinas, o rei de Moabe, assustado com o tamanho de Israel, contrata o feiticeiro pagão Balaão para amaldiçoá-los. 3 vezes Balaão tenta, e 3 vezes Deus o força a pronunciar bênção, profetizando até mesmo o futuro rei israelita, que ecoa lá Gênesis 49. Enquanto o povo está lá embaixo, acampado, reclamando, murmurando, se rebelando, eles não sabem que tem um rei moabita com um profeta, um feiticeiro pagão, tentando destruir eles, e Deus está protegendo o povo dessa maldição, sem sequer que o povo saiba. É engraçado que isso aqui é um retrato de quem nós somos muitas vezes. Às vezes a gente reclama de coisas na nossa vida que a gente não tem a menor ideia de que o Senhor está nos livrando. Lembra que eu contei aqui uma história, do testemunho do cara que caiu de avião lá, né? E ficou no meio da floresta por 30 e poucos dias, e não parava de chover, e ele reclamando: Senhor, faz parar essa chuva pelo menos, porque era difícil para ele fazer fogo, para ele sobreviver e tudo.
E o pessoal que resgatou ele porque como choveu muito, subiu o rio, eles conseguiram chegar de barco naquela região que eles não conseguiam antes. Então, muitas vezes nós estamos reclamando, e era a questão do povo: vocês estão passando por esse deserto. Primeiro, vocês já não deveriam estar nesse deserto, vocês só estão aqui por causa da rebeldia de vocês. Vocês já deveriam ter entrado na terra. Agora, apesar disso, eu continuo preservando vocês. Vocês não estão morrendo de fome, vocês não estão morrendo de sede, vocês estão estabelecidos, mas continuam reclamando, sem eles saberem que uma ameaça talvez maior estava tentando atacar eles, mas Deus estava protegendo eles. Então é isso que a gente às vezes tem que perceber nas nossas vidas, né? Porque, recomendação depois, leia na sua casa 1 Coríntios capítulo 10. Porque Paulo, ele vai falar exatamente isso, ele vai citar, inclusive o que ele fala, e a rocha era Cristo. É lá no 1 Coríntios capítulo 10. Que ele vai contar que todas essas coisas aconteceram como instrução para nós, como advertência para nós não fazermos como o povo de Israel fez. Nós somos advertidos, porque nós podemos ser cristãos, conhecer Jesus e fazer as mesmas coisas. Por quê? Nós vamos reclamar: ah, Deus, estou com uma vida tão dura, tão difícil, está tão complicado para mim, porque o sol está forte, né? E a gente vai reclamar de tanta coisa, né? Ah, Deus, puxa, minha vida é tão ruim porque eu tenho uma TV só de 27 polegadas. Pô, o Senhor não é justo comigo, né? Ou às vezes a gente fala assim: porque eu tenho que ir para o trabalho de ônibus. Tem tanta gente que tem carro, eu não tenho. Eu tenho que ficar andando de ônibus. O Senhor não me ama, né? Às vezes a gente tem as nossas estupidez de reclamar por coisas que são pequenas diante da eternidade, diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Mas o que Deus fez por nós foi simplesmente nos salvar do pecado, de nós mesmos, do inferno. E seja a pior situação que você possa estar vivendo na sua vida, você sabe que você tem um novo céu e a nova terra preparado para você, onde não vai ter choro, onde não vai ter angústia, não vai haver sofrimento. Então, e é isso que o povo deveria visualizar: a terra prometida. Nós estamos sim num deserto. No deserto não é fácil realmente, mas Deus está nos levando para a terra prometida. É isso que nós precisamos sempre perceber. Então, o padrão teológico do deserto, né, essa questão de fases aí no sentido horário, né, a promessa e provisão contínua de Deus é respondido com rebelião crônica e ingratidão de Israel, a justiça divina impondo consequência severa ao pecado, só que também a misericórdia e graça persistentes que preservam a aliança. E esse é o grande ponto. A história do livro de Números, a mensagem do livro de Números é que, apesar de um bando de pecadores, como o povo de Israel e como a gente, Deus continua a aliança dele. Nós podemos ser infiéis à aliança com Deus, mas Deus continua sendo fiel à aliança dele. E ele continua caminhando com o plano dele, com o propósito dele. É isso que o livro de Números está mostrando. O povo de Israel está indo para a terra prometida. Eles não são um pessoal lá tão legalzinho assim diante de Deus. Eles não obedecem como deveriam obedecer. Eles têm vários reveses e Deus continua o plano dele. Isso é o que a gente chama, isso é na prática o que a gente chama na teologia de perseverança dos santos. É Deus que preserva a gente, é Deus que mantém a gente. É porque Ele é fiel, é que continuamos nos caminhos dele. Porque se fosse só por aquilo que nós fazemos, já estaríamos em grande rebelião. Então, o palco montado para a promessa. O livro de Números vai terminar com o povo estabelecido então ali nas campinas de Moabe. O que acontece? A velha geração passou, deixando para trás um rastro de falhas no deserto.
Agora uma nova geração está finalmente preparada para cruzar a fronteira. Próximos passos: o acampamento está pronto. O livro termina com Moisés prestes a entregar suas palavras finais de sabedoria e advertência, que vai ser o livro de Deuteronômio. O que acontece é o seguinte: eles estão então aqui nas campinas de Moabe. Deixa eu até ver se com o zoom ele vai mostrar aqui. Não, ele não vai colocar aqui, talvez sim. Numa dessas partes aqui, em outro mapa vai mostrar exatamente o Monte Nebo. O Monte Nebo é um dos picos ali dessa região em que Moisés vai subir. E acontece o seguinte: nós já vimos então Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número continua essa história. Eles chegaram aos pés da terra prometida, e a narrativa vai se seguir não no próximo livro, que é o livro de Números, livro de Deuteronômio, e sim no livro de Josué. Por quê? O livro de Deuteronômio é uma coletânea de discursos de Moisés, agora preparando a nova geração para entrar na terra prometida. Você vai ver inclusive que em Deuteronômio, Moisés começa contando brevemente a história de como é que chegamos aqui, para explicar para a geração que nasceu no deserto o porquê eles chegaram ali. E ele agora vai explicar, vai repetir a aliança. Para vocês terem uma ideia, em Deuteronômio capítulo 5, você tem a repetição dos 10 mandamentos e várias outras leis, e Moisés dá toda a advertência ao povo, prepara, são os últimos discursos dele. Deuteronômio termina com Moisés morrendo, Deuteronômio 34. Então, nesse lugar onde eles estão estabelecidos, tá? É também lá que Deus vai falar para Moisés subir ao monte e falar: olha a terra, olha do outro lado aqui, né? Moisés está aqui e Deus fala: olha para esse território aqui. Você vai ver só de longe o território. Esse é o território que eu vou dar ao povo de Israel, mas você não vai cruzar o Rio Jordão. Esse daqui é o Rio Jordão, esse é o Mar Morto. Você não vai cruzar o Rio Jordão para entrar na terra. E Moisés morre aqui então. Então o livro de Deuteronômio é, de novo, o pessoal se estabeleceu e nós temos o livro de Deuteronômio como esse último discurso, essa última preparação para a nova geração entrar na terra prometida. Vamos ter uma nova geração e um novo líder, que é o Josué. Por isso vai começar o livro de Josué nesse sentido. Alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não sei se o Vinícius queria colocar algum ponto. Pois não. Então, o Abraão era um feiticeiro, né? Sim. Então, Deus usou ele para falar. Sim. Não é que ele era uma pessoa de Deus. Uma coisa interessante de nós notarmos, até porque na conversa com Balaão, em alguns momentos, ele é falado o próprio nome de Deus, seja o nome particular de Deus, Yahvé, né? Não o nome genérico, Deus. E o interessante é que quando o Balaque, né, os emissários de Balaque vão conversar com Balaão, ele fala assim: eu vou consultar Deus, e Deus, o Deus de Israel, fala com ele. E inclusive, como a gente falou, a advertência lá com a história da mula, né, da jumenta dele, é uma advertência de Deus de que, olha, você vai só falar o que eu estou te mandando. Não vai crescer o olho para o dinheiro e você acabar falando o que os outros querem. Você vai falar só o que eu mando. E isso que é interessante. E ele obedece. Ele fala só o que Deus manda. Quando ele vai profetizar. Então nós temos... Só que é interessante nós percebermos isso, o seguinte. Em toda a história, principalmente nos primórdios aí com os patriarcas e aqui no início do povo de Israel, é interessante que algumas pessoas pontuais conhecem Deus, o Deus de Israel, né? Conhecem o Yahvé. Você vai ver o Melquisedeque ali com Abraão. Você vai ver aqui, logo depois do Êxodo, o Jetro, o cegro de Moisés, ele é chamado o quê? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um sacerdote. E, inclusive, quando fala que Moisés peregrinando ali, andando com as ovelhas do sogro dele, ele vai até o monte de Deus. E é toda essa ideia de que parece que o Moisés
a relação de Moisés com a região em que Jetro mora, possivelmente com o Monte Sinai, e Jetro como sacerdote, todo mundo ali como sendo sacerdote, o Jetro como sacerdote de Deus, de Yahvé, né? Então nós temos vários momentos, e isso também realmente nos surpreende, que o Deus de Israel fala com o Balaão obedece ele, fala só o que deve ser falado, só que em algum momento depois o Balaão sucumbiu, ele não falou só que o Yahvé queria, porque ele foi lá dar uma sugestão para o pessoal, como a gente consegue destruir Israel então? Se vocês fizerem eles se prostituírem, eles quebram uma aliança, Deus não estará mais protegendo eles e tudo mais. Então, é isso que ocorre. Mas ele realmente é o Deus de Israel que fala com ele e ele obedece, né? Nos dias de hoje, né? Às vezes tem pessoas que são cristãs e falam o nome de Deus, né? Sim, o interessante é o Deus de Israel falar com Balaão e ele entender que é o Deus de Israel realmente, né? É algo que, tipo assim, o Deus de Israel, ele não está só assim, Deus só fala com quem for de Israel, não conversa com mais ninguém. Deus tem o plano dele em toda a humanidade, né? Ele conhecia a história do povo de Israel, essa relação do povo com Deus, né? Sim, exatamente. Quebrar essa aliança. Exatamente, ele conhecia isso. E é isso que é interessante. A gente não sabe como ele sabia, o quanto ele sabia, se Deus revelou a ele, mas o que a gente vê é esse homem, ele faz isso e ele faz tudo certinho, como a gente vê, depois que ele erra, né? E não nessa parte da história a gente vê dele abençoar Israel. Então ele até conheceu a Deus, obedeceu, mas depois ele... O que a gente vê em toda a história de novo, né? Vamos pegar só o Salomão, só como um pequeno exemplo, mas tantos outros, né? Gente que conhece a Deus, mas erra, e às vezes erra tardiamente, mas erra. E é essa advertência nossa, de novo, 1 Coríntios capítulo 10, é a advertência que Paulo faz para a gente. Não cobicem as coisas como eles cobiçaram, não murmurem como eles murmuraram, e Paulo vai falando, não façam como eles, e ele fala, essas coisas lhes sobreveio como exemplo para nós. Esses erros que nós vemos são advertências para que nós não venhamos cair nos mesmos erros do povo, e nós precisamos tentar perceber isso hoje. Mas como eu aplico isso para a minha vida hoje? A gente pensa, será que eu fico murmurando de coisas na minha vida? Do que eu fico murmurando? O quanto eu coloco diante de Deus? O quanto eu confio em Deus? O quanto eu olho para as promessas de Deus? Isso que nós precisamos entender, e já passamos 3 minutos, deixa eu só fazer o último apelo aqui do sermão aqui, né? Escola dominical, o estudo da palavra, o objetivo de nós lermos o livro, estudarmos o livro de Números e todos os outros livros que já estudamos e vamos estudar, você não pode de jeito nenhum vir com a mentalidade de eu preciso conhecer mais. Está certo, você tem que conhecer mais, mas conhecer mais não é um fim, é um meio. A única razão de você conhecer mais a palavra de Deus é para que você seja mais fiel a Deus, conhecer melhor Ele, conhecer melhor os caminhos dele e praticar. Não adianta nada você saber tudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, saber teologia, saber confissão. Não adianta saber nada se você não praticar. Se você não olhar para essas histórias e ver como elas se aplicam para a sua vida hoje, para a minha vida hoje. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Eu preciso olhar para a minha vida hoje e fazer como sabia. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então não adianta, nós precisamos de conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós devemos crescer nessa fé, conhecer cada vez mais. Mas preste muita atenção, porque isso é moda dentro da igreja presbiteriana, tá? O importante é nós conhecermos as doutrinas, e o pessoal coloca as doutrinas como fim.
Se eu sei a doutrina, se eu sei confessar tudo certinho, está perfeito. Não está perfeito. Se você não pratica, se você não ama Deus sobre todas as coisas, se você não ama o próximo como a si mesmo, não adianta você estudar um monte. Então, você tem que ver a aula de escola dominical como uma ferramenta, como uma oportunidade para você entender melhor a palavra, para praticar melhor mais aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso tem que ser o nosso foco. Nós precisamos aprender isso. Vamos encerrar então, a menos que alguém tenha algum comentário. Pois não. Uma frase que eu ouvi uma vez, que explicar talvez a explanação sobre a murmuração das dificuldades, a classificação. Sim. Nós somos filhos e temos a fé, mas assim, atrás das dificuldades para nós está escondida a bênção. Sim. Talvez assim, se quem murmurou nas dificuldades, talvez se esqueceu da promessa. Né? Exatamente. A fidelidade de Deus é a nossa situação muitas vezes. Muitas dificuldades, a gente quebrando, desmonta e tal, mas esquece que todo Deus está preparando todas as coisas para nós. Perfeitamente. E Paulo, né, até vai falar assim: qualquer uma dessas coisas não se comparam à glória por vir a ser revelada em nós, aquilo que Deus preparou para nós. Então, assim, sim, nós passamos por lutas às vezes terríveis, e você pode, ao invés de usar o termo murmurar, mas você vai murmurar para Deus, assim: Senhor, está doendo, Senhor, estou sofrendo, Senhor, me ajude. Sim, você tem que pôr para fora o seu coração. A gente já falou, por exemplo, nos Salmos, né? O salmista fala assim: Deus, acorda. Mas quando a gente faz isso, a gente está: Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, me faz enxergar. Não é a questão de nós murmurarmos e ver essa questão, vendo aqui no livro de Números o tanto de murmuração. A gente tem que ter uma perspectiva, entender a diferença, que é o seguinte: uma coisa é você falar assim: eu sirvo Deus, mas dá tudo errado na minha vida. Eu sirvo Deus, mas eu só tenho problema na vida. Em primeiro lugar, se você fala isso para os outros, se você está pondo isso, é bem diferente se você falar isso para Deus. Senhor, a sensação para mim é de que não vale a pena servir o Senhor não, porque não muda nada na minha vida mesmo. Se você falar isso de todo o coração, sincero, diante de Deus, Deus vai saber te ouvir e te instruir. Fala assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Essa é a sensação que eu tenho. No Salmo 73 é o que o Asaf fala: com efeito, conservei puro as minhas mãos, lavei as minhas mãos na inocência, porque de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele fala: se eu pensar em dizer tais palavras, eu pensei isso, mas se eu pensar assim, jogar para fora isso para os outros, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Ou seja, eu não posso jogar isso, colocar isso para os outros assim: é inútil servir a Deus. Ele começa a pensar e ele fala: eu estava com o coração amargo. Quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Eu vi que eu estava transtornado emocionalmente. Aí eu coloquei as coisas no lugar, eu vi a graça de Deus. Qual é o ponto dele no Salmo 73? Eu estou passando realmente por muitas lutas, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. E é isso que não murmurar não é ignorar os problemas. Não é falar: não tem problema nenhum, está tudo bem, está uma bênção. Nós não podemos ser hipócritas. Sim, eu estou passando por lutas, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu estou passando por lutas, estou sofrendo, estou chorando, estou angustiado, estou com o coração apertado, mas eu sei que o Senhor está comigo, né? E confiar na graça dele. Amém? Vamos orar?